noite, muitíssimo bem-vindo à nossa comunidade escolar. Eu sou o tio Vitor, para você que tem intimidade, para você que não, eu continuo sendo o Estácio. Hoje a gente vai dar entrada na unidade 3 com o 8º ano. E vocês, meninos e meninas do 8º ano, fizeram a abertura da unidade respondendo aqueles questionamentos que tem lá. Então eu trouxe eles para cá no slide. A gente vai fazer agora nessa apresentação a abertura comigo respondendo aqueles questionamentos baseado nas respostas que vocês deram, e aí a gente entra um pouquinho no tema sistema esquelético, muscular, nervoso e endócrino. Tá? Então nessa primeira parte de abertura da unidade a gente vai, como eu disse, comentar algumas questões e discutir alguns temas, revisar algumas palavras-chave que são importantes para o entendimento do conteúdo em si. Beleza? Então agora vem para cá comigo e vamos começar a aula. Unidade 3, sistemas esquelético, muscular, nervoso e endócrino. Por que estudar esta unidade? O corpo humano possui diversas atividades coordenadas, movimentos complexos, raciocínio, fala, crescimento e até mesmo a digestão são regulados por sistemas através de diferentes mecanismos. Algumas dessas atividades incluem movimentos que estão relacionados aos músculos e aos ossos. A estrutura desses órgãos ajuda a entender como eles funcionam e realizam os movimentos. No desenvolvimento desta unidade, tu vais ter que ficar atento a duas atitudes para a vida: assumir riscos com responsabilidade e questionar e levantar problemas. Começando a unidade, nós temos 3 questionamentos que eu pedi para que todos respondessem previamente. É importante lembrar que estas 3 perguntas não são atividade de pesquisa. Elas são uma avaliação de conhecimento prévio daquilo que vocês já sabem. Se vocês pesquisarem, o propósito das questões não vai ser atingido. E eu não vou conseguir saber o quanto vocês lembram do assunto já visto no Fundamental 1 ou se vocês aprenderam coisas novas sobre este assunto em outros lugares que não sejam a escola. Eu gostaria de lembrar também que neste tipo de atividade não há motivo para ter vergonha em não saber a resposta. Ciência, em muitos momentos, é admitir que não sabemos algo sobre determinado assunto ou fenômeno e, em seguida, tentar buscar respostas para as perguntas feitas. Mais importante do que dar as respostas corretas é saber fazer as perguntas corretas. Então, bora lá para a primeira pergunta. Como nosso corpo pode coordenar processos como correr e respirar? Lembrem aí que a palavra como quer dizer de que maneira, de qual jeito isto acontece. Dentre as respostas que vocês enviaram, a gente tem: o corpo humano é capaz de realizar esses movimentos por comandos enviados pelos sistemas endócrino e nervoso, a partir de hormônios e estímulos, até os sistemas esquelético e muscular que realizam a ação. A segunda pergunta é a seguinte: que estruturas corpóreas estão relacionadas ao movimento do salto com vara? Percebam que esta questão não pede explicação, é somente para listar as estruturas. Mantenham a objetividade. No geral, as respostas de vocês foram ossos e músculos. A terceira pergunta diz o seguinte: durante as competições esportivas, existe grande tensão e emoção, tanto em atletas como na torcida. Como o corpo humano controla essas sensações? Novamente temos aqui a palavra como, de qual maneira. É preciso aqui ordenar as etapas e, quando for necessário, relacioná-las. Lembram o que é relacionar? Verificar se uma ação causa efeito em algo ou verificar características em comum. E as respostas de vocês para esta última questão, no geral, abordaram temas que estudamos no Fundamental 1, como o sistema nervoso e a ação de hormônios. Muitíssimo bem.
Então, chegamos ao tema 1, sistema esquelético. Porém, eu gostaria de relembrar a definição de uma palavra que já é nossa conhecida. O que é um sistema? Sistema é um conjunto de elementos concretos ou abstratos, organizados entre si e que conjuntamente desempenham uma ou mais funções. Tu podes pensar em todos os elementos que compõem o sistema elétrico da tua casa, por exemplo, fios elétricos, lâmpadas, ventiladores, interruptores e outros equipamentos trabalham conjuntamente para conduzir a eletricidade, transformar esse tipo de energia em luz, som, movimento e outros tipos de energia. Outros equipamentos são responsáveis por impedir ou permitir a passagem da corrente elétrica de maneira mais adequada. Cada um tem seu papel e precisam funcionar conjuntamente. Também podemos pensar no sistema hidráulico da tua casa. Canos que trazem a água para dentro da residência, equipamento que controla a saída de água para uso, como as torneiras, equipamentos como caixa d'água e cisternas que armazenam a água e calhas e tubos de esgoto que conduzem esse material para fora. Agora pensa em uma cidade inteira. Quantos sistemas devem existir para que tudo em um ambiente como este funcione? Em uma cidade como a nossa, temos sistema de transporte fluvial, sistema de transporte rodoviário, sistema de transporte de pessoas e produtos, sistemas de armazenamento, sistema de transmissão elétrica, sistema de abastecimento e de escoamento de água. É bastante complexo mesmo. Mas ainda existem os sistemas que organizam pessoas. Pense quantas pessoas exercem funções diferentes em uma escola como a nossa para que ela funcione. Agora, imagine o que deve acontecer quando uma dessas pessoas deixa de executar sua função. Esse tipo de organização vale para a sua casa, para as grandes e pequenas empresas, para grupos de trabalho da escola e etc. Agora vamos falar de fato do sistema esquelético. O tecido cartilaginoso forma o esqueleto de alguns animais vertebrados, como cações, tubarões e raias, que por esse motivo são denominados peixes cartilaginosos. Outros vertebrados, inclusive a espécie humana, têm esqueleto cartilaginoso durante o estágio embrionário. À medida que o embrião amadurece, as cartilagens são substituídas por ossos. Algumas cartilagens, entretanto, permanecem no corpo por toda a vida. Na espécie humana, por exemplo, há cartilagens que sustentam a traqueia, os brônquios, as orelhas e o nariz. Há também tecido cartilaginoso revestindo as extremidades de certos ossos, o que permite o deslizamento suave de um osso sobre outro em articulações móveis, diminuindo o atrito e o desgaste do osso. Além disso, há tecido cartilaginoso entre as vértebras, formando discos que absorvem o impacto dos movimentos sobre a coluna vertebral. Uma maneira fácil de visualizar cartilagem é em compostas de cação. O tecido ósseo se organiza em órgãos. Mas o que é um órgão? A definição mais geral da palavra é parte de um conjunto organizado, um sistema, lembra? Com uma função específica. Repetindo, parte de um conjunto organizado com uma função especializada. Parte de um sistema com uma função especializada. A prefeitura de uma cidade é um órgão que exerce determinadas funções. A polícia é outro órgão que tem uma função de promover a segurança e manter a ordem. Bombeiros, Ministério Público, bancos e escolas podem ser considerados órgãos. Como estamos tratando de anatomia, de estrutura do corpo humano, resumidamente, um órgão é um agrupamento de células especializadas que desempenham uma ou mais funções específicas. É só você pensar que as células do estômago desempenham um papel, as do cérebro outro, e que os ossos desempenham a sua. Muito bem, feita a abertura da unidade, eu deixei na Agenda Edu um texto sobre o Leonardo da Vinci, já que a gente vai falar de estruturas do corpo,
para vocês lerem, tem lá no anexo um PDF, beleza? Então, na aula seguinte, a gente retoma esse tema 1, que a gente já deu uma introduzida, partimos para o tema 2 e o tema 3, beleza? A gente se vê na próxima videoaula. Um beijão, um abraço e tchau!